Eu só fiz assim, meu Deus! Gloriosa paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, meu amado, minha amada? Pastor Rivaldi passando aqui para contar um testemunho muito grande, na realidade um livramento de Deus sobre a minha vida nesse mês que passou. Você vai ver na imagem, que daqui a pouco já vou soltar o vídeo, como Deus é perfeito, como Ele nos livra com a destra poderosa. E esse testemunho ele começa assim: eu recebi na minha casa um casal de pastores e sua família para estar ministrando aqui em Sorocaba, né? E nós acolhemos eles aqui, foi um sábado à noite, e eu tinha saído com o filho mais velho do pastor para que nós pudéssemos buscar um colchão em outro bairro, para que ele pudesse se acomodar melhor aqui no nosso apartamento, né? E na ida para esse lugar, você vai ver pelas imagens que eu estou passando, e um carro ele desce desgovernado e ele ia bater em mim, na minha lateral. E ao lado da rua onde estava era uma ribanceira de mais de 10 metros que tem uma linha de trem lá embaixo. Então a hora que eu tô indo, eu olho, eu vejo aquela frente de carro chegando, algo assim muito feio de ver. Eu só fiz assim, meu Deus! E a hora eu fiquei esperando a batida, né? E eu continuei, e no que eu passo, o carro passa. Foi assim, algo sobrenatural. E a hora que eu paro o carro, o menino que está comigo, o filho do pastor, ele diz assim: pastor, não tem ninguém dentro do carro. Porque até então eu pensava que era alguém que foi dar um tranco no carro, alguma coisa assim, e o carro acabou desgovernando, ele perdeu o controle e acabou passando. Mas não, o carro, ele sai de um lugar que ele está estacionado, ele começa a descer e ele quase bate em mim. Um detalhe muito importante: quando eu chego, né, ao final que acontece o quase acidente, eu vou até mais ou menos onde ele estava estacionado. Eu pergunto para a moradora da casa se o carro dela, ela fala que não. E aí eu vejo uns 70 metros para cima na rua uma igreja, né? E o povo está saindo dessa igreja. De repente sai um rapaz aí por volta de 35, 30 anos, ele e sua filha, uma menina de 6 a 7 anos, e ele fala: santo Deus, o carro é meu, eu coloco ele aí toda semana, eu estaciono aí. E era uma descida, e o carro estava engatado e com o freio de mão puxado. Então, e um detalhe muito importante é que quando ele vem desgovernado, ele vem bem retinho, e ele passa um tanto assim, né, para não bater numa árvore que tem na guia. Ele não bate no meu carro e também não cai na ribanceira, porque a roda dele da frente bate na guia, as duas rodas da frente, ele trava, a hora que bate a traseira ele dá outro tranco e para. Ou seja, o inimigo tentou, né, contra a minha vida ali, contra a vida do menino, e não teve êxito, né? Ele até planejou às 9h04 e alguns segundos, justamente quando eu ia passando, ele sai do lugar para me pegar. Mas Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. E aí a hora que eu passo, a mão de Deus segura aquele carro, eu passo e ele passa. Ou seja, não aconteceu nada com o carro, nem o meu e nem o dele. Não aconteceu nada contra nossas vidas. E o carro também não caiu na ribanceira. E muito menos eu, porque se ele bate em mim, eu correria também o risco de desgovernar e cair naquela ribanceira. E no momento da batida, o mais interessante é o que veio no meu coração. Sabe, o Espírito Santo ele ministrou no meu coração assim: quando você cuida dos meus, eu cuido de ti. Isso é tremendo, tremendo o que Deus faz. Então esse testemunho é para edificar a sua vida, para você ver o quanto Deus age, o quanto Deus trabalha por aqueles que estão trabalhando para a sua obra. Que fique esse testemunho para a sua vida, de encorajamento, que você possa cada vez mais se dedicar, trabalhar para o Senhor, porque Ele está cuidando de você e está cuidando de sua casa. Amém? Fica então
esse vídeo, fica essas imagens e que você possa ver o grande agir de Deus, como Deus, Ele nos protege. Sabe, às vezes tem fatalidades que acontecem, normal, mas nesse caso eu vi a mão de Deus operando o grande milagre. Fica para você esse testemunho, esse testemunho do livramento que Deus dá àqueles que estão ali focados na sua obra. Grande abraço, fiquem com Deus.